Buenas, buenas! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast 11 da Rede Empreendedores. Nossa primeira temporada. É um prazer e é uma honra te receber aqui, especialmente se tu é um empreendedor, se tu é um empresário, se tu é um gestor, é um líder que deseja crescimento, que deseja reconhecimento aí também para ti e para os teus nesse dia a dia que eu sei que é desafiador. Tem muitas provações aí no dia a dia para quem quer realmente fazer a diferença na vida, na família e, claro, nos negócios. Eu sou Maurílio Barbosa, sou fundador aqui da Rede Empreendedores e tenho o prazer de ser host aqui nesse programa que traz convidados que transbordam um pouco da sua experiência, dos seus conhecimentos, da sua trajetória. E hoje eu estou recebendo aqui uma mulher que tem um lindo propósito e já tem uma caminhada, tem uma história, tem muito conhecimento para transbordar na tua vida. E a gente vai falar hoje sobre cultura, sobre pessoas, sobre RH, sobre gente. É tão importante esse tema, Cleusa Pereira. É uma honra te receber aqui. A Cleusa, que já tem uma vasta experiência aí como consultora de RH, como mentora de carreiras. Ela já passou aí por várias empresas como consultora e também como head, como gerente, como gestora. Perfeito. Isso? Te apresenta primeiro aí. Diz quem tu é, tá? É uma honra te receber aqui, seja muito bem-vinda. Prazer é todo meu. Maurílio, muito obrigada. E realmente eu já tenho aí muitos anos na carreira de RH. Trabalhei em algumas multinacionais, em pequenas empresas, e tenho um amplo conhecimento. E hoje estou aqui, né, a teu convite e fico muito agradecida. Maravilha. Quem é a Cleusa? Fala aí sobre ti. Tua família, um pouquinho da tua história, assim. Como é que tu te apresenta quando tu não conhece a pessoa? Imagina que aqui tu tá olhando para um empresário. Aí como é que tu te apresenta para ele? Eu me apresento como uma pessoa simples, né? De origem simples. Então, os meus pais foram pessoas que vieram da colônia para a cidade. Então, tem essa cultura da simplicidade, da natureza, desse contato, olho no olho, pessoa a pessoa. Então, eu sou essa pessoa que gosto de cuidar de outras pessoas, de ver o bem, de prover esse bem. E aí vem a frase, né? Sem olhar a quem. Então, vem bem dentro deste contexto. É esperar que a pessoa trabalhe com RH, com gente, com pessoas, sem amar pessoas, sem querer realmente ajudar pessoas, é algo que é difícil se manter nessa carreira ou de ter um verdadeiro êxito nessa carreira, né? Não é inerente, não se sustenta por muito tempo. Então, tem que ter esse viés de gostar das pessoas, de entendê-las, porque trabalhar com pessoas não é fácil. Todos nós somos diferentes. E como entender essas diferenças e respeitar essas diferenças? Então, o segredo está aí, né? A questão do respeito pelas diferenças e pelo ser humano. Bom, tu já falou aqui que essa simplicidade aí vem da colônia. Tá aqui da quarta colônia? Também Da quarta amo. colônia aqui quem conhece um pouquinho de Santa Maria aqui da nossa região, aqui tem a quarta colônia. A Cleusa é uma moradora da quarta colônia? Sim, eu resido lá há alguns anos, então era um sonho que eu sempre tive, né, de ter um lugar onde eu me afastasse um pouco da zona urbana, porque eu creio que seja aquilo que a gente traz no inconsciente das nossas origens. Então, o ser humano, ele é oriundo, ele veio da natureza. Então, em algum momento da vida, todos nós vamos ter a necessidade de estar em contato com ela. E eu sempre tive isso, eu nunca gostei da zona urbana. Então, um dos meus sonhos realmente era me colocar na zona rural, justamente para ter esse momento de poder pensar, de poder refletir sobre a vida em contato com a natureza. Bom, casada Casada, com tenho uma filha,
Como é o nome deles? O meu esposo é Newton e a minha filha é Ingrid. E eu já tenho um netinho hoje com uns 2 aninhos de idade, que é o Breno. Que É um maravilha. fofo. Que maravilha. Bom, vamos começar falando sobre uma dor que é muito comum, certo? Então, são muitas dores relacionadas a pessoas. Contratação, recrutamento, seleção, liderança, e vamos falar sobre De tudo isso fato. aqui, onboarding, treinamento, PDI, tanta coisa que eu já preparei aqui para te perguntar, porque eu sei que tu é a pessoa certa para responder. Mas vamos começar por recrutamento. É muito comum ouvir do pequeno empresário, especialmente, não tem gente para trabalhar. Eu não consigo gente. E quem eu encontro quer emprego, mas não quer trabalho. O que tu pensa sobre isso? O que tem para dizer para esse empreendedor aí? Nós temos nesse sentido, eu ouço muito isso, já vivi muito essas questões, mas aí tem 2 vieses, né? Onde que a gente tem que entender que muitas vezes tem oportunidade no mercado, sim, de trabalho, mas nós não temos mais pessoas preparadas para o trabalho, porque o nosso trabalho vem avançando muito. Tecnologia, máquinas. Então, as pessoas não estão caminhando nesse mesmo ritmo. Então, algumas não se prepararam para o mercado de trabalho, outras não têm experiência suficiente. E quando tu precisa de alguém para compor o teu time, ele precisa sair rodando, ele precisa sair já fazendo a produtividade, já trabalhando. E essa é a grande dificuldade. E também tem outras questões que a questão do salarial muitas vezes também não é condizente. Hoje as pessoas estão mais exigentes nesse quesito, então para elas aceitarem um salário insatisfatório somente se eles estão num momento muito necessário. Senão eles vão argumentar e vão exigir aquilo que eles merecem. Deixa eu ver se eu entendi a tua perspectiva. Tu trouxe 2 vieses. Um é um viés de que realmente faltam pessoas capacitadas para algumas vagas. É isso? Exatamente, Porque faltam. a tecnologia avançando, equipamentos avançando e as pessoas não se desenvolvendo e não tendo a competência para operar essas máquinas, para usar essa tecnologia. Eu entendi. Tu concorda com isso? Concordo. Esse é um ponto. Uhum. Ok? Então, é importante que o empresariado, que o empreendedor esteja mais preparado para lidar com essa mão de obra que vem sem a capacitação necessária para operar aquelas máquinas, para Perfeito. usar a tecnologia. E aí Perfeito. vai exigir desenvolvimento Desenvolvimento, interno. treinamentos, exatamente. De um outro viés, tu traz a questão da remuneração. Tu oferece um salário abaixo daquela função, tu nem sempre vai encontrar a pessoa Com essa com essa capacidade. Ou capacidade. seja, quem se preparou e que está no mercado com todas essas competências, vai sim exigir um salário, uma remuneração melhor do que aquelas que não têm. E aquelas que não têm para se alocar já vai ter essa dificuldade. Logo, a empresa, né, por si, também vai ter dificuldade para reter e manter esse colaborador. Dentro das minhas consultorias estratégicas, essa dor ela sempre foi muito, muito, muito presente. Tá? Ok, a gente quer crescer, a gente quer vender mais, a gente quer melhorar a empresa, para isso a gente precisa de gente. E aí muitas vezes, Certo. a primeira questão que vem para a mesa é, tá, onde eu consigo essas pessoas? Muitas vezes eu encontro empresários reclamando sem agir para atrair essas pessoas. E aí a gente, muitas vezes, com testes bem simples, a gente vai lá, cria uma descrição da vaga, anuncia essa vaga nos canais mais apropriados, vamos dizer assim, e começa a vir um volume de pessoas. Perfeito. Começa a vir um volume de pessoas. Então, fazendo um movimento mais assertivo, ou em alguns casos é só divulgar, porque muitas vezes as pessoas têm as vagas, mas não estão divulgando as vagas. Percebe isso? Sim.
para ajudar esse empresário aí? Vamos atrair gente melhor aí para nossa empresa. Qual é a dica da Cleusa? Primeiramente, nós temos que cuidar da empresa. Cuidar da empresa. Cuidar da empresa, ou seja, a empresa tem que prover um bom employer brand. Né? Employer branding? Exatamente. Explica para nós o que é employer branding. É a visão da empresa, né, no mercado. Então, como que ela é uma marca empregadora? Então, essa marca empregadora tem que ter boa visibilidade, tem que ser positiva. Porque aqueles bons profissionais, eles realmente vão procurar a melhor empresa para trabalhar. Assim como as empresas procuram os melhores profissionais. Então, é uma troca. Logo, você passa por esse momento, né? Passa por isso. E depois, questões mais internas da empresa, redigir um bom diagnóstico da vaga, entender qual é a necessidade, qual é a experiência que é necessária e realmente publicar isso nas melhores redes. Hoje se utiliza muito o LinkedIn, que é para isso, né? É para isso, exatamente. E muitas vagas, principalmente na área de liderança, se busca e se consegue no LinkedIn. Perfeito, tu já deu belas dicas e uma coisa bem interessante. Eu trabalhando com uma empresa que não conseguia contratar, não tinha equipe, eu descobri um tempo depois que no segmento todo mundo sabia que lá era um lugar péssimo de trabalhar. Que a liderança era despreparada e que tinham vários problemas, que pagava mal, que às vezes atrasava. Entendeu? Que tinha um histórico ruim. Então tu trouxe algo assim que é precioso, porque muitas vezes tu tá ali gastando, investindo, se dedicando para cuidar de uma imagem até nas redes sociais, do teu negócio, do teu produto e não tá cuidando dessa marca empregadora. Exatamente. Eu sou também mentora, né, de carreiras e uma das questões que a gente vê muito hoje e comum é quando um líder se prepara para uma vaga, para ele se candidatar, ele vai conhecer um pouquinho melhor a empresa, né, e conhecer esse histórico também da empresa, assim como o recrutador faz, né, mediante ao currículo. Então, isso é muito importante. A marca empregadora, por mais que nas pequenas empresas não se tenha esse olhar crítico, mas ela é de suma importância. Todo empresário deveria olhar, né, com um olho mais crítico e mais assertivo para esse lado, esse viés que deve ser cuidado. Qualquer pessoa pode querer trabalhar em qualquer empresa. Agora, uma boa pessoa tende a querer trabalhar numa boa empresa? Uma ótima profissional tende a querer trabalhar numa ótima empresa? Totalmente. Que interessante. Algo que, em tese, pode soar até óbvio. Mas talvez para alguém aqui não soe óbvio. Né? Porque muitas vezes tu tá ali, eu não encontro gente boa para trabalhar. Tá, mas tu tá investindo para tua empresa ser uma boa empresa para gente boa querer trabalhar na tua empresa? Exatamente, porque se tu não tem uma boa visibilidade como uma empresa boa para se trabalhar, né, que traga os benefícios, que paga certinho, que traz uma boa remuneração, via de regra você vai ficar com os piores, porque os melhores vão procurar o melhor para si. Interessantíssimo. Bom, falou que liderança para recrutar no LinkedIn é uma boa alternativa. Cargos mais operacionais, aí no geral, o pessoal continua usando até Facebook, às vezes publica no Instagram. Tem grupos de WhatsApp, tem grupos do próprio LinkedIn, tem grupos ali de Facebook, né? Tem agências que atuam também diretamente, mas aí tem um custo. Também se utiliza hoje muito algumas plataformas de recrutamento também que busca essas redes, e aí nós vamos para a inteligência artificial, avançando um pouquinho mais. Eu tive a oportunidade de prestar consultoria para uma empresa de São Paulo, uma franquia na área de serviços de marketing digital. Uhum. E ali, bom, como tu vai encontrar as pessoas para montar os squads operacionais? E aí eu descobri que tinham várias plataformas que concentram profissionais criativos de várias áreas, enfim. Então,
vale a pena tu tá atento para essas soluções que hoje tu tem aí à disposição em alguns segmentos, né? Sim. E hoje tem muitas empresas trabalhando com times à distância também. Se tu olhar no próprio LinkedIn, aí tu vê muitas vagas remotas. Vagas remotas, exatamente. Tem, inclusive, sites e plataformas que trabalham somente em fazer captação para vagas remotas. E o serviço que eu sei que tu também é contratada para fazer, que é aquele serviço de headhunter. Exatamente. Como é que funciona? Explica para quem não conhece aí. O serviço de headhunters, então, um líder, né, um gestor que está no mercado de trabalho, buscando se alocar novamente, nos procuram. E, então, a gente faz esse trabalho de colocar ele novamente, nós preparamos ele para um novo mercado, uma nova oportunidade. Visto isso, nós fizemos algumas mentorias, nós preparamos, por exemplo, o próprio currículo. Hoje nós temos um modelo ATS, que é um currículo que ele é lido de forma perfeita pela inteligência artificial e organizamos o próprio LinkedIn para que ele seja mais atrativo, para que chame a atenção do recrutador. Nós fizemos com ele uma mentoria de preparação para a entrevista. Então, nós modelamos ele para este momento. E, além disso, nós buscamos oportunidades também. E aí, dentro das redes, dentro de plataformas, fazendo indicações, buscando networking. Agora, isso tem uma conexão direta com a demanda que chega para a gente na rede, que é tu tem algum profissional para indicar para determinada vaga, ou tu busca para mim esse profissional? Para algumas empresas que nós demos consultoria, nós fomos buscar gerentes, fomos buscar líderes para algumas vagas específicas. A conexão com um headhunter, ela é valiosa, porque encurta o tempo, né? Encurta o tempo, Encurta o tempo, tem um custo, mas encurta o tempo e a assertividade é maior. Exatamente. Porque o momento que a empresa busca uma vaga, se eu já tenho aquele profissional, é só fazer o encaixe realmente das suas competências e da necessidade da empresa. Então, aquele profissional ele já está preparado. Maravilha. Falamos um pouquinho sobre recrutamento. Vamos subir um pouquinho? Vamos falar sobre seleção? E aí, como escolher? Eu sei que é um desafio, porque às vezes tu sai daquele estágio em que tu não anunciava a vaga, começa a anunciar a vaga, começam a chegar os currículos. Tu começa a ter os candidatos para a vaga. Como selecionar? Como escolher o melhor candidato para a vaga? O que tu tem para dizer para esse empresário aí? Então, vamos pensar, uma pequena empresa vai ter um formato, uma metodologia. Uma empresa de maior porte já vai ter uma plataforma mais robusta, o qual já vai ter um primeiro filtro. Então, a gente coloca lá o perfil desse profissional, o perfil exigido desse profissional que a empresa está buscando, e a própria plataforma, então, vai fazer a primeira triagem. E nós vamos, né, como se fosse um funil, buscando esse melhor profissional, aquele que tem mais aderência com aquela oportunidade. E depois a gente faz testagem, passa por psicólogos, né, para fazer testes de perfil, de comportamento. A gente entende as questões de soft skills, hard skills, quais são as habilidades dele. E, por último, depois passado por várias etapas, então, a gente entende que aquele profissional é a pessoa certa para estar naquele local. Então, é a pessoa certa no lugar certo. Aqui, ouvindo a Cleusa falar, tá ouvindo uma profissional que já atuou em pequenas empresas e em grandes empresas, né? Tu ficou quantos anos como gestora do RH de uma multinacional? 7 anos eu fiquei nesta empresa. Padrão americano. Padrão americano. Meta, números, números, resultados. Exato. E tu tendo que te desdobrar para formar e desenvolver
Principalmente Os na área de times. desenvolvimento. Principalmente na área de desenvolvimento. Maravilha. E também já atuou em pequenas empresas. Também atuei em pequenas empresas, fazendo consultorias, né, entendendo essa necessidade. E aí, dependendo dessas pequenas empresas, algumas que estão buscando se organizar, ainda atuam no LinkedIn, fazendo aquele processo um pouco mais manual, e aí olhando, né, realmente buscando via olhar e crítica os currículos. Aí é manual, aí é o profissional que vai atuar diretamente. Eu tive algumas experiências aí ao longo dessa caminhada com consultorias e mentorias, mas eu vou trazer da memória aqui uma média empresa que na época estava ali com a faixa de uns 70 funcionários, faturando quase 100 milhões por ano. Quando eu cheguei naquela empresa, observando quais eram os critérios de seleção de um dos gestores, que reclamava muito que em determinado setor estava tendo muito problema. Eu não vou dar muito detalhe para não expor a empresa, né? Mas em determinado setor tinha muito problema. E aí, quando eu fui explorar quais eram os critérios, ele me disse assim, não, Maurílio, não roubou, não matou, tá contratado porque não tem gente disponível no mercado para contratar para esse setor. Prontamente eu percebi que ali tinha crença limitante, né? E tinha uma certa resistência do gestor de utilizar algumas ferramentas e algumas estratégias profissionais de seleção. Né? Porque uma empresa desse porte não usar um mapeamento de perfil, não ter a clareza das competências mínimas necessárias, alguns critérios técnicos para tomar essa decisão, é algo que eu só te trago porque pega uma média empresa com um time já grande, sem critérios. Imagino que sobra para pequenas, mas eu também já peguei empresas pequenas muito organizadas nesse sentido. Já vi startup nascer com uma psicóloga, uma gestora de RH ali, fazendo todo um mapeamento detalhado, desde das competências técnicas, né, as competências comportamentais, com um olhar para a liderança, inclusive aplicando ferramentas avançadas com os líderes, porque muitas vezes o que a gente vê é o líder não estar preparado para tomar decisões embasadas em dados e aí acaba seguindo com o amadorismo. Faz algum sentido isso que eu estou dizendo para ti? Faz total sentido. E bem como você disse, as pequenas empresas, elas precisam hoje ter esse olhar, né, para essa organização. A gente fala de pessoas, dá a impressão de que a gente quer cuidar como se fosse mãe, como se fosse uma assistência. Não é só sobre assistência, é sobre esses profissionais que estão ali, que são pessoas que devem ser realmente olhadas para trazer o resultado da empresa, porque são eles que vão levar a empresa à frente, junto com o seu CEO, o seu gestor. Né? E bem como você disse, os critérios de uma vaga, ela deve ser bem alinhada, deve ser bem definida, e sim, lá no final de um processo, entra o líder, porque é ele que vai desenvolver esse profissional, então ele tem que estar preparado. Devemos evitar também vieses inconscientes, porque no momento que um líder que está despreparado, ele tiver que fazer uma escolha sobre um candidato ou outro, ele vai escolher aquele que é mais semelhante a ele. Então, temos que ter esse cuidado, temos que preparar esse líder para que ele faça a escolha, né, que seja bem assertiva e de forma muito racional. Neste momento. Tem gente que acredita que opostos se atraem, né? Mas quando a gente estuda um pouquinho do ser humano, a gente entende que semelhante atrai semelhante e que a gente acaba tendo mais afinidade com quem é parecido, com quem pensa parecido. Então, tu trouxe um ponto bem importante, porque é muito comum tu encontrar nas empresas se criam equipes, muitas vezes, muito parecidas com o gestor, com o líder. Exatamente. E ali, esse é um indicador de que muitas vezes o gestor não está usando critérios mais técnicos,
mais profissionais para fazer o recrutamento e a seleção e a contratação das suas equipes. Exatamente, porque o RH ele vai te trazer o método e ele vai entregar nas mãos do gestor os melhores. Né? Os melhores que têm ali, e ele vai tomar a decisão. Então, realmente fica na mão do líder. E o que muitas empresas não entendem, que contratar o melhor RH não é a solução. A solução é preparar melhor esse líder para receber o apoio do RH e fazer um bom trabalho. Esse líder tem que estar preparado. Não tem outra forma de fazer isso assertivamente se ele não quiser fazer, se ele não estiver preparado para isso. E geralmente o líder é o primeiro que está precisando de capacitação. Né? É o primeiro. Porque tu fala em descrição de uma vaga. Aí muitas vezes um empresário, um gestor torce o olho aí e ó, lá vem teoria, não é teoria, isso é totalmente prático. Qual é a função que essa pessoa vai ocupar na tua empresa? O que é esperado dessa pessoa? Hã? O que essa pessoa tem que saber? O que ela tem que trazer de casa para a empresa, porque muitas vezes tu está falando em valores e não tem nem noção de quais são os valores esperados da pessoa que tu vai trazer, certo? Exatamente. E aí sim, aí eu vou concordar que é importante os semelhantes. Né? Quando tu vai fazer uma seleção, a gente tem que analisar muito, mas aí passa pelo RH, essa primeira triagem, referente ao fit cultural. Então, nós temos uma cultura na empresa, né, que é seu conjunto de valores e crenças, e que esses valores e a cultura da empresa, sim, tem que ter uma aderência, tem que combinar com esse perfil que vai estar chegando nessa empresa. Se não houver esse fit cultural, provavelmente não vai se sustentar por muito tempo. Porque você imagina uma empresa que tem uma cultura muito fechada e aí chega um profissional totalmente expansivo. Logo, ele vai se sentir mal, ele não vai se sentir... ele vai se sentir deslocado naquele lugar e não vai conseguir se manter por muito tempo. E aí não tem certo, não tem errado, não tem porque não deu certo, porque o colaborador é ruim, incompetente. Não, nem sempre é isso. Muitas vezes é questão de fit cultural realmente. Fit cultural é algo interessante para tu estar bem presente aí. É uma questão de adaptação. Perfeito, perfeito. E explica um pouquinho mais de novo, na verdade, tu já falou, mas explica de uma forma mais direta para o empresário que não sabe o que é cultura. O que é cultura numa empresa. Porque hoje muitas vezes, tu está aí ouvindo... até na própria internet aqui, é um momento que a gente tem falado muito sobre cultura nas empresas. Né? E tu talvez não saiba qual é a tua cultura, mas tu tem uma cultura. Tem. De forma muito simples, eu diria que quando você chega em qualquer empresa, você tem uma primeira percepção dessa empresa. E normalmente essa percepção já é o sinal da cultura. Então, é o conjunto dos valores, o que aquela empresa prima, as crenças daquela empresa, como que ela direciona o seu negócio. Da mesma forma que a empresa tem essa cultura, essas crenças, esses valores, as pessoas também têm um propósito de vida, assim como uma empresa. As pessoas têm suas crenças, têm seus valores. Então, esses valores têm que coincidir para que realmente haja, né, esse compartilhamento entre o profissional e uma empresa. Na estratégia, a gente traz os conceitos básicos, as diretrizes do planejamento estratégico, visão, missão, valores. Por exemplo, aqui na Rede Empreendedores a gente tem uma visão. Formar um exército de 10 mil empreendedores do bem. Tá? Essa é a nossa visão aqui. Então, a gente tem uma visão de conectar 10 mil empreendedores do bem. No YouTube, aqui a gente está chegando nos 10 mil. Se tu que está assistindo esse episódio clicar aí no se inscrever, a gente vai dar mais um passinho na direção desses 10 mil empreendedores. E essa é a nossa visão, conectar 10 mil.
no YouTube, no Instagram, nos nossos workshops, no nosso clube de oficiais aqui, que a Cleusa é membro, que é uma honra ter pessoas como a Cleusa contribuindo conosco, nós contribuindo com ela, e esse é o ecossistema que vai se formando a partir dessa visão de conectar os 10 mil empreendedores do bem. A nossa visão, nossa missão, transformar vidas, famílias e negócios através do empreendedorismo. Então essa é a nossa missão. Se a gente traz pessoas para cá que não querem mudar, não querem se apoiar, não querem ajudar pessoas, ela vai se sentir desconfortável. Entendeu? Se ela for uma pessoa que não quer jogar um jogo ganha-ganha, que ela não quer ajudar, que ela não quer realmente contribuir, a tendência é que ela não dure muito tempo, porque isso é parte da nossa cultura. A gente quer conectar cada vez mais pessoas que se importam e querem transformar vidas, famílias e negócios através do empreendedorismo. Agora a gente tem 3 valores aqui, tá? Que é visão, missão e valores. 3 valores. Eu ia te perguntar, e os valores? 3 valores que dão sustentação para essa missão e para essa visão, e que os valores são a base, o alicerce. Deus, família e missão acima de tudo. Esses valores aqui são os fatores mais agregadores e também excludentes da nossa cultura. Porque há uma tendência, quem não acredita em Deus, quem não aceita conviver com quem tem esse valor Deus, acaba saindo fora. Por quê? Porque vai ouvir eu falar de Deus seguidamente. Eu vou estar continuamente chamando para conversa Deus. Todo mundo que convive comigo sabe que eu tenho esse valor. E que nós aqui na Rede Empreendedores temos esse valor. Nós acreditamos em Deus. Somos pessoas de fé. Faz sentido? Total. Família também é a mesma coisa. Somos família, né? A gente quer saber se tu tem família, se tu não tem família, como é que tu vê a questão da família, se tu é casado, não é casado, tem filhos, a gente acredita que o empreendedorismo é para fazer com que tu e tua família prosperem, para o teu legado. A gente tem essa pegada família, né? Parte dos nossos valores. Conjunto todo disso que você falou vai criar a cultura do empreendedorismo. E quando a gente tem essa clareza e tem essas palavras e acredita nisso, é mais do que colocar no quadrinho na parede lá, dizer que tu tem uma visão, uma missão e valores. É tu tirar de dentro de ti e colocar em prática e comunicar com convicção. Claro que tem algumas formas um pouco mais simples, como hoje, assim como se fala muito em cultura, se fala em propósito. Né? Propósito. Qual é o teu propósito? Tu tem um propósito, Cleusa? Qual é o teu propósito? É isso aí. Qual é o teu propósito? Compartilha conosco o teu propósito. Bom, hoje, mais do que nunca, o meu propósito é ajudar as pessoas, né, com seus desafios ali do dia a dia, para desenvolver aquela força que eles precisam, né, para ter uma vida melhor. Hoje o meu propósito é esse. Esse propósito aí nos alcança, né? E alcança com certeza muita gente aí. E dá para ver pelo brilho no teu olho e pelo tom da tua voz que é um propósito genuíno, que é autêntico, que é teu. Assim como todos nós, e assim como quem está aqui nos assistindo e está conosco nesse podcast, tem um propósito ali. Tem algo que tá ali dentro, que muitas vezes tá sendo construído pela história da pessoa, vem sendo cada passo que foi dado, cada experiência vivida. Com certeza. As boas e as não tão boas, né? Ajudam a construir essa base para poder transbordar isso. Lindo, lindo. Maurílio, complementando sobre cultura, eu gostaria de deixar aqui que é uma pergunta que sempre é feita pelos colaboradores. Né? Quem que faz a cultura de uma empresa? É a própria empresa? Não. Por isso que a gente fala do fit cultural. Porque quem faz a cultura da empresa são todos que estão ali dentro, principalmente os colaboradores. As pessoas. As pessoas. A cultura da empresa são as pessoas.
E são elas que fazem essa cultura. Elas que fazem. Certo que a empresa determina algumas diretrizes, né, determina normas para que haja, então, uma conformidade. Mas quem realmente vai levar essa cultura e vai praticar essa cultura são as pessoas. Eles que vão determinar. E as pessoas vão dar esse feedback, esse retorno real, se a intenção do líder, se aquela expectativa do líder, ela realmente se sustenta na prática. Muitas vezes tu vai lá e tem uma ideia, uma grande ideia, tem uma intenção, mas na prática o que acontece é outro. E ainda tem muitos líderes que na prática são aqueles que acreditam que as pessoas devem fazer o que ele diz e não o que ele faz. Tu encontra esses líderes ainda no dia a dia aí? Com certeza encontramos. Por isso que é a grande necessidade do desenvolvimento destes. Porque muitas vezes, né, a gente não tem esse alinhamento. E entra o RH, então, para fazer esse alinhamento entre os líderes e ter a mesma linguagem, né? A mesma comunicação que sai da direção para os líderes tem que ser da mesma forma do líder para os seus liderados, para que haja realmente essa fluidez na comunicação e a clareza. Para que não fique aquelas incertezas e o diz-que da rotina das empresas, né, que a gente vê muito. Maravilha, maravilha. Hoje, para quem quer ir mais a fundo nesse mapeamento dos líderes, para quem quer ir lá no detalhe, tem ferramentas da psicologia aí que avaliam se realmente aquilo que a pessoa ela diz há a tendência dela realmente colocar em prática. Então hoje tu tem várias formas de tu avaliar, e eu sei que a Cleusa é uma pessoa que pode te ajudar de uma forma mais simples ou de uma forma mais avançada. E eu quero ir um pouquinho mais à frente agora. Tá? A gente já falou de recrutamento, falou de seleção, falou um pouquinho de cultura, mas eu quero entrar na contratação. Tá? Porque muita gente tem a ideia de que selecionei, mandei os documentos para contabilidade, mandei fazer o exame admissional e está contratado. A contratação ela se resume a isso? Não se resume só a isso. Se resume, na verdade, nem se resume, né? É muito trabalho no momento da contratação, porque nós temos um processo de legislação trabalhista. Então, antes de fazer uma contratação, nós temos o pré-onboarding, né? Que passa por... Você tem uma vaga, tem ali uma oportunidade, mas você tem um posto para aquela pessoa. Então, começa da estrutura da empresa para receber esse colaborador, porque nem sempre é uma substituição. Tem vezes que é uma oportunidade nova, um cargo novo. Então, nós temos que entender se a empresa, né, tem essa estrutura, se tem os materiais adequados, se tem as ferramentas para que ele trabalhe. Já vivenciei alguns casos que o colaborador chegou no dia da empresa, lá no primeiro dia, e ele não tinha um local para sentar, não tinha o seu notebook para trabalhar. Então, tudo começa antes para uma contratação. Começa pelo planejamento do onboarding, começa por liberações de senha, enquanto isso a contabilidade está fazendo aquela documentação toda para que ele realize as assinaturas, para que fique totalmente de forma legal, e aí então a gente pode ingressar ele dentro da empresa e prepará-lo a partir de um onboarding. Onboarding. Explica aí para quem ainda não está familiarizado com esse termo, o que é o onboarding? Que processo é esse dentro do RH? O onboarding, né, um termo em inglês que, na verdade, representa boas-vindas. Então, é a oportunidade que a empresa tem de receber bem esse colaborador para trazer uma boa impressão, né, e dar uma boa experiência para esse colaborador. Porque, como nós falamos ali, o employer brand, lembra lá no início, ele também passa por um bom onboard. Quando o colaborador chega na empresa, que ele não tem uma mesa, que ele não tem um notebook, que os acessos deles não estão liberados, que ele não consegue nem sequer ligar o computador, qual é a impressão que ele deixa dessa empresa? Então, começa tudo neste momento. E o onboarding é justamente esse instante que a empresa tem
para colocar em cash, ou seja, deixar bem claro quais são as normas, quais são as diretrizes dessa empresa, de falar sobre a cultura da empresa, falar sobre a missão, a visão e os valores dessa empresa, para que ele conheça e que ele chegue no seu posto de trabalho com maior segurança e mais motivação para o trabalho. Então, o onboarding passa por essa preparação para dar as boas-vindas para o novo colaborador e se estende nesse processo de integração do Exatamente. colaborador. É uma integração desse colaborador com a empresa. Eu lembro de alguns ensinamentos que eu recebi em alguns momentos de alguns grandes líderes que me mostraram que esse processo da integração é um processo caríssimo e precioso, na verdade, caríssimo no sentido de precioso, porque aquilo que acontece no onboarding vai determinar muitos dos resultados que vão acontecer ali na frente. E uma das coisas é se realmente ele vai aderir a essa cultura ou não. Faz algum sentido isso? Faz total. Um onboard bem realizado, muitas vezes a gente fala apadrinhado, porque pode se determinar um colaborador mais antigo, né, que conduza esse colaborador novo. Isso bem realizado vai trazer essa boa impressão, vai motivar esse colaborador, ele vai entender essa cultura da empresa e ele já vai entrar de forma adequada. E isso, com certeza, aumenta as chances de dar certo e a questão de retenção também desses profissionais. Então, é muito maior essa chance que ele se sinta bem e continue com a empresa. Eu não sei como é que está o teu processo aí de onboarding ou boas-vindas dos teus novos colaboradores, mas já ficam aqui alguns pontos bem interessantes para te refletir, analisar aí como é que tu está fazendo a integração dos teus novos colaboradores, talvez pensando em formas de melhorar para que essa integração ela seja mais assertiva. Eu quero avançar contigo agora para o treinamento. Tá? Treinamento de colaboradores, porque tem muita coisa que é o básico, que precisa ser feito, bem feito. Né? O mínimo que precisa ser feito é o básico, e muitas vezes nem o básico está sendo feito, mas eu quero trazer pela perspectiva da empresa se preparar para treinar o colaborador naquele básico que ela espera que o colaborador entregue. O que tu diria que uma empresa precisa estar pronta para fazer com que aquele colaborador ele tenha o treinamento mínimo necessário para a função que ele vai desempenhar? Perfeito. Então, o que eu poderia contribuir contigo aqui, Maurílio? E para quem está nos assistindo, se nós pensarmos numa empresa de grande porte, já tem algumas exigências natas, inerentes àquele cargo. Né? Quando nós contratamos esse profissional, nós já conhecemos as necessidades daquele momento. Contudo, quando ele entra, as coisas vão se modificando, vão tendo inovações em alguns processos, vão havendo necessidade de se desenvolver. E aí sim entra, né, a empresa olhando, tendo esse olhar crítico dessa necessidade e desenvolvendo o treinamento, seja ele técnico ou comportamental. Porque muitas vezes nós temos ótimos técnicos, mas nós não temos um profissional com bons comportamentos. Então, nós temos que olhar essas competências comportamentais também. O que é esperado tecnicamente, o que é esperado do comportamento do colaborador. A empresa precisa ter essa clareza. Tem que ter essa clareza. E tu percebe que, no geral, as empresas, elas, pensando nas pequenas, elas têm bem claras quais são as responsabilidades, quais são as tarefas principais de cada função, qual é a missão de cada cargo. No geral, elas têm essa clareza? Normalmente não. Normalmente as pequenas e médias são familiares, então as coisas acontecem muito ao redor da própria família.
Logo, eles não têm isso mapeado, como você disse, o cargo, quais são as atribuições daquele cargo, o quanto que ele deve fazer de entrega, quais são as métricas, quais são os indicadores que ele pode entregar. Então, nada disso é mapeado. Mesmo que fosse minimamente, não, dificilmente nós termos isso nas pequenas empresas. E o quanto faz diferença na hora do treinamento desse colaborador tu ter essa clareza? Total diferença, total, porque o momento que você vai trabalhar com este profissional, você precisa conhecer a necessidade dele e o quanto ele precisa para fazer a entrega. Ou seja, se ele não tiver a competência necessária, ele não vai conseguir fazer a entrega que você precisa, ou seja, que a empresa precisa. Logo, ele vai ter um limitador. E nós precisamos tirar ele desse limitador. Nós precisamos avançar com o conhecimento dele, para que ele faça uma melhor entrega, uma maior produtividade e um desenvolvimento, então, comportamental melhor. Muitas vezes o líder, o empresário, ele está ali buscando um treinamento para uma pessoa ou para uma equipe, e o processo começou errado lá no início, lá no recrutamento, na seleção, na contratação, no onboarding, e aí chega na hora do treinamento, tu muitas vezes percebe que o que está acontecendo é o que o John Maxwell, num dos capítulos do livro dele, a Lei de Ouro da Liderança. Agora me fugiu um pouquinho o nome do livro, mas se tu bater aí, o Livro de Ouro da Liderança, tá? Tem um capítulo aqui do seguinte, que foi um impacto muito grande para mim, uns 12, 13 anos atrás, quando aquele livro caiu na minha mão. Não mande patos para uma escola de águias. Era o título do capítulo, provocante. Aí eu entrei lá e fui entender o que ele queria dizer com aquilo. É que tu vai ter a pessoa com um determinado conjunto de características, de competências, e que muitas vezes tu está esperando que o pato voe que nem a águia. E ele não vai voar como a águia, ele vai voar como o pato. Exatamente. E aí tu vai ter duas pessoas frustradas ali. Tu vai ter o líder frustrado por estar esperando que o pato voe que nem a águia, ou que a águia nade que nem o pato, e não vai acontecer, certo? Porque é um indivíduo, é uma estrutura diante de outra estrutura diferente. E muitas vezes tu tem a falta dessa clareza do que é esperado para cada função, né? Do que tu pode esperar de uma determinada pessoa com as suas características. Tu percebe que tem gente esperando que patos voem como águias ou que águias nadem como peixes e por aí afora? Exatamente. E isso passa muito pelo PDI, que logo na sequência a gente vai tratar. E eu queria te trazer um exemplo prático de uma vivência que eu tive sobre uma empresa em que ela tinha exigência, ela sofria a exigência de desenvolver algumas técnicas, alguns conhecimentos bem específicos por conta do produto. E era exigido de uma forma a indicar isso, ou seja, nós tínhamos que responder com indicadores. Uhum. Logo, nós tínhamos que disponibilizar aquele colaborador para fazer os treinamentos. E aí tinha a questão do líder. Como que eu vou liberar se eu preciso dele para trazer o resultado? Eu não posso perder o tempo desse colaborador para fins de treinamento, porque eu preciso da produtividade dele. Então, mas eu preciso entregar também os meus números, o RH falando, eu preciso entregar os meus números de treinamento. Então, líder, como que nós vamos chegar nesse consenso? Analisando uma planilha, eu verifiquei que o líder que tinha que disponibilizar. Então, hoje vai o Joãozinho para fazer o treinamento. Amanhã vai o José. Tá tudo certo. Só que eu olhando essa planilha, eu entendi que tanto o José quanto o Joãozinho, cada um estava numa linha. E ele não proporcionava um caminho de desenvolvimento nem para um, nem para o outro. Era conforme a demanda daquele que estava disponível. E com isso ele não conseguia o crescimento do profissional. Ele conseguia de forma aleatória profissionalizar um
dali um pouco o outro, mas de forma perdida. O que a gente fez foi criar essa esteira de conhecimento para que então se desenvolvesse do início ao fim. Interessantíssimo. Aqui tu já trouxe mais um conceito que é a questão do PDI, né? Que eu quero que tu explique o que é o PDI, mas tu já trouxe algo que é muito comum nas empresas, que é o seguinte, gente, vamos treinar todo mundo? Aí vai lá e monta um treinamento para todo mundo, né? E aí enche a boca para dizer que aqui a gente desenvolve as pessoas, aqui a gente faz treinamento uma vez por mês e todo mundo tira um sábado à tarde fora do expediente ou usa aquela 1 hora ali num dia que tem menos movimento para fazer um treinamento para todo mundo junto. E não se resume a isso. Não se resume a isso. E aí vem o questionamento. Você está realmente pagando, proporcionando um treinamento, ou você realmente está desenvolvendo? Onde que fica esses dois conceitos? Então, acho que está nesse milindre entre um conceito e o outro. Eu vou te convidar para experimentar aqui o sabor Madagascar, framboesa, morango e banana da Oriente Kombucha Premium. Vamos lá. Eu vou servir para ti. E vamos ver aí, a tua experiência anterior com kombucha não foi muito boa, né? É um sabor que não te agradou muito. Achei um pouco cítrico. Agora vamos ver se esse aqui te agrada. Eu quero que vamos fazer ao vivo aqui, sem testar essa... Porque se tu não gostar da Madagascar, tu realmente é do percentual aquele que não gosta da kombucha. Não gosta da kombucha. Porque esses dias eu ouvi uma pesquisa sobre pudim. Diz que 87%, de acordo com o Clair, que também é membro aqui do Clube de Oficiais, ele diz que 87% das pessoas gostam de pudim, dos brasileiros. Não, 87%. Tu achou que era mais, Guilherme? Tu é do time que gosta de pudim, né? 87% gostam de pudim. Kombucha não pode ser tanto assim também, né? Tem que ter o percentual que não gosta. E aí? Esse sabor eu gostei. Gostou mesmo? Olha só, Thomas. Juro. Olha só. Gostei. É esse mesmo? Sabor. Esse aqui é um teste de fogo, assim, porque a Premium ela é mais delicada do que a kombucha da linha tropical, que ela é uma kombucha um pouquinho mais forte. Uhum. Tá? Não é tão forte como outras kombuchas, não tem nada a ver com a kombucha caseira, tá? Porque eu sei que tem gente que teve a experiência em casa. Tem gente que faz. Isso aqui é delicado. Isso aqui dá um belo drink. Aí, né, se colocar uma frutinha aqui dentro e tal, dá uma bebida. Eu ia comentar justamente isso. Parece... E a cor é bonita também, né? Não sei se aparece aí no vídeo a cor. Aparece a cor? Posso servir essa aqui pro editor? Claro. Aí, ó, já tem aqui um que é fã de kombucha. Se ele for trabalhar lá na Oriente Kombucha, lá gravar na Oriente Kombucha, tem que estar preparado para um belo estoque de kombucha. Mas é bom, né? E além de ser gostoso, é saudável. É bom para digestão, para os intestinos. É bom para desintoxicar, desinflamar, é bom para reter alguns nutrientes dos alimentos. Então, era chamado na China antiga de chá da imortalidade. Chá da imortalidade. Tem mais umas 15 para eu levar. Não gostava de kombucha, agora já está pensando em levar kombucha para casa. Oriente Kombucha realmente é uma empresa, nasceu aqui em Santa Maria, hoje está em mais de 90 pontos de venda aqui em Santa Maria, então tu encontra em vários lugares e já está encontrando em algumas outras cidades. Tu pode entrar no Instagram da Oriente Kombucha, @Oriente Kombucha, vai encontrar aí o oriente.kombucha. Esse é o @ da Oriente Kombucha. Tá? Vai encontrar essa marca que está levando saúde, equilíbrio e bem-estar para pessoas que realmente querem uma vida com mais qualidade, assim como uma vida melhor. Uma vida melhor. PDI. Vamos transbordar um pouquinho do plano de desenvolvimento individual. Não é esse o conceito. Como é que é o conceito? Plano de desenvolvimento indeterminado.
Indeterminado. Isso é lindo, hein? Indeterminado, porque ele pode ser individual, sim, porém não pode parar nunca. Não pode parar nunca. Olha só, a Cleusa trouxe um conceito, é um desafio, Próprio. é um conceito próprio Eu ouvi numa palestra, achei muito bacana e digo, vou levar para mim, porque realmente é a verdade. plano de desenvolvimento indeterminado, plano de desenvolvimento individual. É algo que começa começa comigo. Porque como um líder vai pegar e vai parar diante diante de um colaborador, vai realmente valorizar o processo de crescimento, mudança, se ele não tem esse entendimento e não está se desenvolvendo. É um desafio grande aí, não é? Muito. É tão delicado a gente falar sobre plano de desenvolvimento individual, porque o que é o plano, né? Vou fazer um plano para quê? Então, tudo começa antes desse plano. Tudo começa por uma possível gestão de meritocracia. Porque para eu ter essa meritocracia, eu preciso de alguns requisitos, eu preciso fazer a minha entrega, então alguns critérios vão ser utilizados para avaliar isso. Logo, o PDI vai passar aí. Por quê? Eu preciso conhecer esse profissional, o líder precisa conhecer esse profissional e ele não pode ser somente no intuito, no instinto dele, ele precisa de ferramentas para realmente ser justa essa avaliação. Tem muito líder aí liderando por instinto? Totalmente. Dá para dizer assim, pare de liderar por instinto e comece a liderar com profissionalismo? Com certeza, e esse é o grande gap da liderança, eu te diria, por questões de meritocracia e de desenvolvimento também, porque eles têm muita dificuldade em engajar o colaborador nesse sentido. E logo, como eu estava te comentando, passa ali pela meritocracia, ele precisa conhecer como que está esse profissional hoje. Então, vai fazer uma avaliação de desempenho desse profissional para entender como que ele está hoje, o quanto que ele quer seguir, o que ele precisa melhorar e o que ele precisa fazer. E então, para que seja uma roda, para que ele seja novamente avaliado lá no futuro, para que ele obtenha o mérito ou não. Logo, a partir de uma avaliação, ele tem o start, ali o momento do start, e ele vai ter um plano de desenvolvimento individual. Ou seja, o que ele vai traçar para o próprio desenvolvimento? Ele precisa conhecer onde ele quer chegar. Ele precisa saber como que ele vai chegar. Então, ele vai traçar. Então, ele vai pensar em cursos, ele vai pensar em treinamentos, em palestras, até mesmo mentorias, para poder recriar esse desenvolvimento dele. Saber onde quer chegar, como vai fazer para chegar lá e ter um acompanhamento de alguém nesse processo é importante? Total, o líder acompanha, ele organiza esse liderado, ele apoia no momento de realizar o PDI e ele aprova esse PDI, porque tem que fazer sentido com o planejamento estratégico da empresa. Então, eu preciso me desenvolver olhando para esse planejamento. Logo, o líder, além disso, ele vai validar, ele vai acompanhar e vai avaliar no final. Então, ele precisa ter esse acompanhamento. E, nesse momento, normalmente, os liderados têm essa dificuldade. E aí, entramos o RH para trazer esse apoio, para fazer com que eles tenham clareza do processo e consigam desenvolver junto o seu liderado. Onde entra, a teu ver, o feedback 90, 180, 360, nesse processo de desenvolvimento individual? Ele entra na avaliação de desempenho, onde você pode avaliar os teus pares, entre pares, líder e liderado. Então, ele vai fazer, né, aquela contagem e vai fazer a análise desse profissional. Então, quando tu é avaliado pelo teu líder, tu pode também 360 graus por todas as pessoas que estão em volta. Então, é o teu líder, o liderado vai avaliar o próprio líder, né? Os seus pares vão avaliar também, você vai ser avaliado de uma forma
íntegra, constante ali. Todas as áreas. Avaliação de desempenho. Meritocracia. Como é que tu vê essa questão da meritocracia? O que está funcionando e o que não está funcionando aí com relação à meritocracia nas empresas, na tua visão? A meritocracia é uma gestão de trazer até me faltou a palavra, de trazer uma recompensa para o colaborador. Só que para ele receber essa recompensa, ele precisa merecer. Então, uma promoção, um bônus, uma gratificação, seja lá o que for, ele precisa ter esse reconhecimento. Né? O líder precisa reconhecer essa meritocracia, esse mérito do colaborador. E realmente ele entra justamente nesse momento que ele está fazendo aquela avaliação, e essa avaliação tem que ser justa. E aí nós entendemos o que está sendo medido para que ele seja realmente justo essa avaliação. Tu vai avaliar só o comportamental, tu vai avaliar indicadores, KPIs. Então, você tem que ter as métricas muito bem definidas para poder avaliar esse colaborador. Se você fez essa avaliação de forma justa, logo você vai ter, então, um processo justo. Porque muitas vezes isso não acontece, porque as avaliações são muito subjetivas. E outras vezes as métricas não são bem definidas, as métricas não são bem claras, o colaborador não sabe onde ele precisa chegar, não sabe o que esperam dele. Outras vezes essa avaliação de desempenho passa por uma meta que é impossível de cumprir. E quando é possível de cumprir, ela é feita de forma muito quantitativa, não se olha a questão ali da qualidade desse processo. E vou te dar um exemplo, um processo de um vendedor em que ele tem que ter ali uma meta a cumprir em vendas. Né? Ele cumpre essa meta. Ok, fechou o faturamento dele no final do mês. Mas se você for olhar lá a fundo e entender a um prazo médio, a qualidade desse processo, dessa venda, realmente foi satisfatória? Eu tenho um exemplo prático aqui na Rede Empreendedores. Teve um momento que a gente estabeleceu uma premiação para nosso time de vendas, e aí a gente fez um reconhecimento num trimestre. Foi a primeira vez que a gente deu um troféu para um vendedor, e essa pessoa que recebeu o troféu, tá, que legal esse momento aí da entrega do troféu, enfim. Mas me chamou a atenção que na análise do ano, dos resultados do ano, aquela pessoa que tinha ganho o troféu, parte dos contratos dessa pessoa foram os que mais deram problema. Entendeu? Foi no ano ela havia gerado mais problemas do que resultados efetivos. E aí, quando tu fala em meritocracia por qualidade, eu trago esse ponto porque muitas vezes tu tá olhando ali de uma forma muito superficial o resultado. Tu tá olhando por um viés através de um indicador que não traz toda a importância e a qualidade do resultado. Faz sentido isso? Faz total. Não traz e muitas vezes ela está implícita, ela não fica, ela está velada, tu não consegue ver isso a não ser em médio prazo. Então, às vezes tu tem que olhar. Eu tenho um exemplo muito verdadeiro, eu diria assim, muito claro, de uma venda que aconteceu em uma das empresas que eu trabalhei, que eles utilizavam a margem. Então, eles tinham lá os percentuais que eles podiam dar de desconto. Eles chegavam na última possibilidade. Quando se nós fôssemos fazer uma DRE, né, que é uma demonstração de resultados da empresa, nós pegássemos aquele produto vendido, fizéssemos uma DRE dele, lá no finalzinho nós teríamos um prejuízo e não um lucro. Porém, o vendedor recebeu sua comissão. Mas a empresa não obteve resultado nenhum com Foi campeão de vendas, processo. Talvez, com esse Poderia ter sido tipo campeão de vendas. Então, não é venda, não é fazer uma entrega só por fazer a entrega. Tem que ter a qualidade dessa entrega.
Então, isso também passa pela meritocracia. Um tempo atrás era esperado que o empresário e que o líder eles tivessem uma compreensão de poucos conceitos, poucas métricas. Talvez a gente nem esperava que o vendedor tivesse uma compreensão da lucratividade, mas isso é fundamental que ele tenha. Né? O vendedor precisa saber que a empresa precisa dar lucro e que a venda tem que ser lucrativa. Né? Isso abraça todos, que a empresa tem que ter caixa. Né? Antes eu só sabia sobre fluxo de caixa ou caixa quem cuidava do financeiro, mas só que se o diretor, se o gerente, se o vendedor não entende de caixa, provavelmente vão gerar problemas de caixa na empresa. E o RH está envolvido nisso também, né? Diretamente. Diretamente justamente no desenvolvimento desse líder. Então, o RH de hoje, ele não fica só fazendo a documentação, ele fica pensando no negócio, é um RH voltado para o negócio, tentando entender onde pessoas podem avançar com seus conhecimentos, com as suas habilidades, para trazer o melhor resultado. Então, tem que ter esse olhar crítico e voltado para o negócio. Eu venho lá do marketing, da estratégia, e aí eu entro nas vendas e eu me deparo com pessoas. Essa é a minha caminhada, a minha jornada. Tá? Eu venho do marketing, mas a estratégia de negócio, a estratégia para vender mais, aí eu vejo que marketing existe para gerar vendas e vendas para gerar lucro, certo? Tá, mas quem faz tudo isso? São as pessoas. Onde estavam boa parte das travas ou das oportunidades eram as pessoas. E aí eu fui me desenvolver para lidar melhor com pessoas. E aí acabei me apaixonando pela área de pessoas e acabei entrando um pouquinho nas questões do RH, até para entender e para resolver problemas reais, que boa parte dos problemas reais do dia a dia das empresas estão envolvendo gente, pessoas. E são muitos erros cometidos no que diz respeito a marketing, vendas, estratégia, lucratividade e os processos de lidar com pessoas. Eu quero trazer a tua experiência para cá, nessa mesa. Quais são os erros mais comuns? Quais são os erros mais comuns que empresários e gestores estão cometendo e estão perdendo tempo, energia e dinheiro no que diz respeito a gente nas empresas? É despreparo, principalmente da liderança. Principalmente porque hoje, se nós formos fazer uma análise, passa tudo pela mão do líder. Então, o CEO, ele vai determinar algumas regras e vai passar para esse líder. O líder vai levar o resto todo junto com ele. Então, ele vai levar o seu liderado, ele vai multiplicar o seu conhecimento, ele vai fazer as suas entregas e ele tem que engajar esses profissionais. Então, o maior erro que nós temos hoje é a falta dessa comunicação, né, entre essas faixas, digamos assim, que seria o estratégico, tático e operacional, e também a despreparação do líder para isso com as pessoas. Então, nós precisamos ter esse olhar para desenvolver esse líder, para que ele consiga conduzir essas pessoas. E aí você traz pessoas, processos e resultado. Vamos olhar de forma inversa. Você quer o resultado. Para isso, tu tem que ter um processo. Mas quem que vai fazer esse processo? São as pessoas. Então, esse olhar para as pessoas, além de questões técnicas, de estrutura, de negócios, a gente precisa ter esse olhar. Muitas vezes os processos não estão claros? Muitas vezes os processos não estão claros, logo as pessoas não conseguem conduzir. Interessante. Então, tu falou de despreparo, falou de comunicação, processo. O que mais são erros que tu percebe que são comuns e recorrentes no dia a dia das empresas aí? Mas, assim, eu acredito que é a importância de cada um saber o seu papel. Isso é forte, é fundamental, né? É fundamental. Onde cada um faz, o que cada um deve fazer, porque muitas vezes eles não têm a clareza de qual é o seu papel, até onde eles podem chegar, o que eles devem fazer de entrega.
Então, as empresas também têm que ter esse olhar crítico da clareza das suas métricas. Não tem essa clareza. Muitas vezes os colaboradores são exigidos, líderes são exigidos, mas pelo quê? Onde eu deveria fazer? O que eu devo entregar? Está claro essas metas? Está claro a pretensão? O que ele espera de mim? O que a empresa está esperando de mim? Muitas vezes isso não fica claro. E, em alguns casos, o próprio líder não se sente à vontade de buscar essa informação. Então, ele leva da maneira que ele entende. Logo, essa comunicação acaba ficando falha. Então, criamos aí uma empresa, nesse sentido, com um aspecto de silos, onde cada área trabalha de forma individual, porque não conseguem se comunicar, não conseguem colaborar entre uma área e outra, porque nenhum deles entende qual é a sua perspectiva, onde que eles precisam chegar e o que eles precisam entregar. Que tal? Isso é bem interessante. Eu percebo que nas famílias falta essa clareza. Qual o papel de cada um? Eu percebo que nas empresas falta muito essa clareza. Até muitas vezes isso está sendo gerado a partir de um líder que não tem a clareza do seu papel e que acaba fazendo um monte de coisa e não faz o que é mais importante. E aí ele espera, muitas vezes, até porque por ele ser um líder que deveria fazer essa conexão do estratégico com o tático e o operacional, e ele muitas vezes acaba se escondendo no operacional. Eu vejo muitos líderes escondidos no operacional. Muito. Isso acontece muito? Muito. É o que eu mais vejo. Eu vejo líderes que acabam se afundando no operacional para não se desenvolver, para realmente gerirem, liderarem. E aí, o que fazer para ajudar esse líder aí, esse gestor? Essa é uma questão muito delicada, porque tem a questão da demanda. Né, o quanto ele está demandado, o quanto ele consegue fazer a sua entrega e o quanto ele consegue ter esse olhar para as pessoas, para que ele prepare quem está atrás dele para fazer aquele trabalho operacional, para que ele se desenvolva cada vez mais como estratégico. Então, essa é uma grande dificuldade e sim, o líder, quando ele se sente inseguro no trabalho dele, nas entregas dele, a tendência é ele voltar para o operacional, porque aquilo é algo que ele fez bem. E ele faz bem, então ele se garante naquele papel, mas ele peca em não se desenvolver. Então ele vai ficar ali preso naquele papel, ele não consegue sair. E ali é muito a decadência de um líder acontece nesse momento. Perfeito. Tu diria que é muito comum tu pegar alguém que é muito bom tecnicamente, que estava entregando muito resultado na sua área, ele é levado para é promovido para uma posição de gestão e o que acontece nesse processo? Porque muitas vezes o que a gente ouve e vê na prática é que essa pessoa não rampa na gestão. Exatamente, pode vir, é um grande risco. Principalmente se ele não tiver o desenvolvimento, o treinamento adequado para que ele assuma, né, este papel. Por isso que nas empresas o RH sempre trabalha com o processo de sucessão, onde o líder vai fazendo, né, como eu falei antes, vai treinando, vai desenvolvendo o seu liderado para que assuma o seu papel. Mas aí tem outras questões. Tem a questão da sombra, né, em que o líder tem medo muitas vezes de desenvolver e ele ele perdeu seu posto. Então, isso é uma insegurança dele, porque ele não se desenvolveu o suficiente para avançar no papel dele. Então, fica engessado. E quando isso acontece, Maurílio, se perde 2 profissionais. Porque nós vamos perder aquele que está ali, o técnico, o especialista, e também vamos perder aquele líder que a gente almejou, mas que não desenvolveu. Maravilha. Deixa aí para o empresário que está te olhando aqui nessa câmera, tá? Algumas dicas práticas para que ele possa, então, avançar nesse RH mais profissional, nesse cuidado com as pessoas de uma forma mais assertiva. O que tu tem para dizer para ele? Eu diria hoje, empresários que desenvolvam
esses líderes, primeiramente, para que eles desenvolvam os seus profissionais e façam um plano, né, de desenvolvimento dentro da sua empresa, principalmente o plano de sucessão. Porque o plano de sucessão vai te garantir a continuidade da tua empresa. Que quando faltar um profissional, eu tenho um outro preparado. Eu não preciso correr no mercado para buscar esse profissional, perdendo inclusive produtividade até que eu consiga suprir essa necessidade. Maravilha. O plano de sucessão não é para quando você for sair da sua empresa. Esse plano de sucessão aqui é para cada cargo e cada Para função. cada cargo interno, né? Interno. Não é de sucessão familiar. Isso é uma grande sacada para muitos dos empreendedores aqui que nos acompanham, porque o Egbert Bolla colocou no livro dele, no final do livro dele, o cúmulo do sucesso. O cúmulo do sucesso é sucessão, na visão do Egbert Bolla. O cúmulo do sucesso é a sucessão. O cúmulo do sucesso na vida de um líder é ele formar sucessores. Então, quando tu traz essa pérola aí para quem está nos assistindo, ó, imagina que boa parte dos problemas que acontecem quando alguém adoece, alguém pede para sair, alguém, né, muda, porque os sonhos mudam, planos mudam, oportunidades aparecem e é parte do processo. Entendeu? Você até pode fazer planos aí de que a tua equipe vai crescer e tu vai continuar com as mesmas pessoas, mas na prática não é isso que vai acontecer, certo? Isso não é o que acontece. E se acontece, pode ser um sinal de que você não está crescendo tanto. Faz sentido? Totalmente. É. E uma questão, não precisa descobrir a América, né? Para as pequenas e médias empresas, faz isso de forma simplificada, né? Pequeno. Não precisamos sair grande. Então, a gente pode construir isso de uma forma simples, mas crescer de forma organizada. É isso que é o importante para as empresas pequenas hoje. É já ter esse crescimento, já com esse olhar para as pessoas, para o negócio, tratando isso com muito cuidado e para desenvolver esse negócio de forma robusta, né? Que seja organizado para ter ali seu grande objetivo. Sei que nosso papo aqui podia ir bem além, tá? Agora eu quero te pedir para trazer o teu propósito, né? Isso, trazer essa força que tu tem, né? Que vem da tua história de vida, uma vencedora na vida, na carreira, né? E hoje está aí ajudando empresas, ajudando pessoas a se desenvolverem, a crescerem nas suas carreiras, ajudando empresas a resolver esses problemas aí que tira o sono de muito empresário tem problema de insônia aí, não por qualquer outro motivo que não seja por não estar sabendo lidar com gente, não estar sabendo lidar com os perfis diferentes, não estar sabendo lidar com esses problemas que muitos deles a gente abordou aqui hoje. Então eu quero que tu traga esse teu lindo propósito aí para a pauta, deixa uma mensagem aí de despedida aí para quem ficou conosco até o final. Enquanto isso, tu vai aí assinando o canal, deixando um gostei aí ou não gostei aí no nosso vídeo de hoje. Contigo aí, Cleusa. Então, pessoal, a minha mensagem de hoje, né, é realmente que vocês consigam se organizar como empresa, porque eu primo realmente, quando eu estou numa empresa, sempre trabalhei de empregada também, fui funcionária de muitas empresas, e o quanto eu vi coisas que não estavam corretas, né, e eu precisei ajustar, e eu contribuo o máximo que eu posso para que as empresas deem certo, e eu trouxe isso hoje justamente para contarem comigo se necessário, né, com o Maurílio, e a intenção é essa, é realmente melhorar as empresas, ter esse olhar para pessoas, ter esse olhar para o negócio de forma saudável, sustentável, e que se obtenha o sucesso, mas que essas pessoas estejam felizes, que elas estejam satisfeitas em estar naquela empresa, porque isso já vai fazer parte do employer brand. Quando ele sair ali, ele vai indicar essa empresa para trabalhar e com isso você vai captar os melhores. E como eu disse, não precisa ser a maior empresa para fazer isso. Pode começar nas pequenas empresas, deve começar com as pequenas empresas.
né? Então, hoje eu deixaria esse recado. Organizem-se e, se precisar do trabalho, a gente está aí, a gente pode apoiá-los e fazer realmente as coisas acontecerem de forma diferente e melhores. Maravilha! Fica aí a gratidão e o desejo que tua empresa, teus negócios, tua família cresçam, prosperem e sigam a Cleusa aí no Instagram, nas redes sociais, lá no LinkedIn, Cleusa Pereira. E deixa um comentário aqui embaixo desse vídeo aí, caso tenha alguma dúvida também. Vai ser uma honra e um prazer continuar essa caminhada contigo. Obrigado por ter ficado até o final aí desse episódio conosco. Que Deus te abençoe e nos encontramos aí no próximo episódio. Obrigada, Gratidão. Maurílio. Obrigada, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês. Maravilha, foi uma honra. Tchau, tchau.